Bom, é um prazer enorme saber que, ainda que estejamos aqui, poderíamos estar assim, 100 pessoas, 150, mas a elite que eu estou acompanhando nessa plateia me gratifica tanto, assim como gratifica a professora Marta, que, ainda que convidada, né, a nossa convidada de hoje aqui para estar em mais uma comemoração, né, de cinquentenário da BT, ela também dá notícia. E vocês nem imaginem a minha surpresa quando, em alguns eventos nossos, eu vi cliques da professora Marta e eu falei, mas ela dá notícia. Lógico, Mary. E descobri segredinho dela, que na hora em que ela falar sobre ela, eu tenho medo dela esquecer. Ela me lembrou que ela é uma pessoa jovem, mas quando ela era mais jovem, ela disse, você sabe que eu trabalhei no SENAC, acho que foi o SENAC, com ensino em correspondência. Eu disse, mas Marta, estamos aqui com uma colega da EAD nos seus princípios. E foi muito bom, foi a grande novidade para mim, quando ela me contou isso. Fiquei mais animada ainda de tê-la como a nossa convidada principal. Gente, hoje é um dia especial porque nós estamos com a primeira apresentação pelo nosso canal ABT Brasil. E devemos isso à professora doutora Temes, que eu já vi que está aqui conosco, né? E que foi a pessoa que, quando ela percebeu que nós estamos agora com 50 anos, não é? Já somos gente grande mesmo, a ABT já era muito grande, agora estamos pessoas assim mais crescidas ainda em uma época em que a gente já não chama mais de novo normal e a gente chama no normal real, porque é isso que a gente está vivendo. E ela providenciou, ela disse, como? Há um canal que não está funcionando, mas vamos ter um? Vamos. Professora Mary Su, nós já tivemos agora a nossa primeira roda de conversa, tivemos um webinar há 2 semanas, que foi sensacional, com o grupo de professores doutores do Instituto Federal aqui do Sul de Minas, Campus Muzambinho, que foi assim de uma excelência que nos deixou muito pensativos em tudo aquilo que escutamos, eles também, né, chegando já para o primeiro encontro das comemorações dos 50 anos da ABT. E nós hoje, então, estamos no nosso primeiro encontro através do canal YouTube, que venham muitos outros. Uma coisa muito boa, vocês informem aos amigos, é que vai sempre ficar gravado, e ficará sempre gravado aqueles que não puderem estar conosco. Lá do campo de Muzambinho, estou identificando a professora Helena Riboli, né? Que vocês não imaginam como é uma pessoa que tem feito muito pela ABT, é uma pessoa, além da sua vida acadêmica e de toda a sua experiência, do seu tino intelectual, de vivência, ela conhece profundamente as associações aqui no Brasil ligadas à EAD. Nós agora já vamos começar a usar outras palavras aqui, que nós vamos usar o remoto, nós vamos usar o híbrido, né? E essa que vos fala, meu nome é Mary Sui, meu sobrenome é Pereira, eu não falo em carioquês, eu falo em mineirês, porque, assim como meus colegas do sul de Minas, eu também sou mineira, né? Eu sou uma pessoa que, quando eu vim para a BT, eu vim pelas mãos de uma professora, era minha professora numa especialização
na Fundação Getúlio Vargas de administração escolar, e depois eu também continuei com ela na minha segunda especialização, que a Fundação tinha uma área de psicologia, vocês já ouviram falar nisso, do Emílio Mira e Lopes, né? E eu fiz psicologia pedagógica com todos aqueles que passaram depois para a Gama, quando eu fui para o meu primeiro doutorado, meu primeiro mestrado, e tive que deixar, porque crianças estavam crescendo e não tive condição, mas esse é o mesmo grupo que depois se tornou decano da PUC, né? Onde nós vamos encontrar, já morto, Seminério, a Stenberg, a nossa querida professora de psicologia, que hoje é a doutora Maria Helena. Então, é uma coisa muito interessante essa nossa vivência. Mas eu fui iniciada na nossa tecnologia voltada para o ensino à distância no IPAE, Instituto de Pesquisas Avançadas em Administração e de Educação, cujo presidente, diretor, eu sei que está conosco também, agora eu já não posso mais ver todo mundo, que é o doutor João Roberto Moreira Alves, que muito nos honra e tem o seu nome fortemente ligado à ABT, pelo que já fez pela ABT, pelo que continua fazendo, e eu sei que pelo que deseja para os desígnios da ABT. Mas a importância de nós estarmos aqui é que temos que novamente estar trazendo agora mais próximo aquilo e o que hoje nós queremos que continue representando a ABT. A grandiosidade da ABT, quando nós tivemos, né, épocas em que já em Brasília não se falava um A sem que a ABT fosse consultada. As pessoas que passaram pela ABT, né, que foram muito, muito conhecidas, nós tivemos um Cláudio Moura Castro, Marcos Formiga, Ivônio de Barros, pessoas, Cipriano Luquezzi foi presidente da ABT, acho que mais de uma vez, se para vocês saberem. Mas nós estamos agora assim, orgulhosos de podermos estar voltando com tudo pela ABT, sabendo que vocês podem aguardar muitas e muitas coisas boas. Nossa revista virtual, procurem, né? Ela está no número, acho que 225, à nossa espera. Vocês viram as nossas titulações, eu não vou falar muito de mim. Estou vendo aqui também, até na hora em que eu pude estar vendo, nossa vice-presidente, professora Lúcia Barbosa, professora mestra Lúcia Barbosa, né? Tenho aqui a amiga Naurinda Maia, e agora já, desculpem, depois eu verei e comentarei quem eu puder ter acesso aqui, né? Mas quem é Marta Helvas? Reparem que a tecnologia, vamos que eu esteja aqui na representação de uma parte, né, do título, né? Depois nós temos uma palavra linda, nem vou falar agora. Depois a gente vai falar do cérebro cognitivo e emocional. Marta Helvas, quem é você? Professora Mary Sui, que emoção, quanta responsabilidade você está colocando na minha mão. Olha, na verdade, eu sou uma grande admiradora de você, e você sabe disso. Né? Isso é assim, para começar, a minha grande admiração. Eu quero agradecer muito o convite que você me fez para estarmos nesse diálogo hoje. Eu sou professora há 45 anos. Dentro da área, a princípio, da minha escolha, eu fiz ciências naturais. Eu sou uma acadêmica antiga dos anos 70, né? Hoje 60 anos com 45 anos de magistério.
E quando eu fiz ciências naturais, dentro da carreira das ciências naturais, eu optei ciências físicas, químicas e biológicas. Então, eu sou professora de ciência, sou professora de física e sou professora de química na Escola da Educação Básica, né? Hoje, ensino fundamental 1, ensino médio. E, ao longo da minha vida como professora, eu, na verdade, eu tive um grande encontro. Primeiro, o meu grande encontro foi com a biologia marinha, na época, no finalzinho dos anos 70, sou bióloga marinha, mas não exerço a biologia marinha por uma questão de habilidade mesmo, porque eu precisava saber nadar, eu precisava realmente compreender o processo da habilidade de mergulhar em oceanos profundos, porque era o que era o meu grande sonho, era trabalhar com os peixes das zonas abissais. Terminei, por competência, a formação em biologia marinha, mas não exerci. Não exerci exatamente pela questão de não ver um biólogo marinho apenas numa bancada de laboratório, ele tem realmente que mergulhar. E aí a vida me levou para um outro momento, quando eu tenho um reencontro com um ex-professor meu da universidade. No tempo ele era meu professor de anatomia, e ele me convida para fazer a prova de seleção das ciências médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na época, nos anos 81, mais ou menos. E aí eu fiz a prova, passei, e eu digo que a anatomia, ela me escolheu. Ela me escolheu. Eu falei, professor, eu não tenho intenção de me tornar um anatomista para trabalhar com cadáver, não é a minha intenção. Mas, na verdade, ele acabou, né? A anatomia acabou me escolhendo. E aí eu fui de manhã, exemplo, eu era professora, à tarde pesquisadora dentro da área da anatomia. E esse meu próprio professor, ele, sabendo das minhas preocupações com os meus estudantes, da questão de metodologias, de problemas, de grandes dificuldades do aprendizado dos meus estudantes na época, ele simplesmente me mostrou, né, me fez vislumbrar por uma área da neuroanatomia. Então, ele me mostrou na época que o cérebro, ele fazia uma formação importantíssima, mas assim, me conscientizou, né, na verdade, ele me levou a esse despertar, que eu já sabia, eu já tinha estudado e tudo mais, mas eu não tinha visto ainda essa grande relação entre o cérebro, o sistema nervoso central, periférico, com a questão do aprendizado e do comportamento humano. Simplesmente eu estudei anatomia, estudei cérebro na época da graduação e não fiz a ligação. Foi quando eu comecei a trazer essa minha questão de competência dentro da área das ciências médicas, da anatomia e da fisiologia, estudando a neuroanatomia, foi que eu comecei a fazer esse diálogo com a área da educação, né? Então, assim, naquela época, né? Porque hoje a gente fala em cérebro, está em todo lugar, mas naquela época não se tinha essa evidência. Então, meu primeiro caminho foi exatamente a questão dos estudos do cérebro dentro da área da anatomia e da neuroanatomia. Depois, outras perspectivas dentro da minha área profissional, eu continuei trabalhando e atuando, né? Então, fui também na parte da gerência grande dentro do Sistemas S, fiquei muito tempo à frente da área da saúde, pensando cursos, promovendo cursos nas áreas técnicas, e, paralelo a isso, a pesquisa dentro do cérebro, com a questão da plasticidade, enfim, assumi o ensino universitário, a educação superior, e é isso. Então, é isso que eu faço, né? Eu sou professora, e eu quero te dar parabéns, Mary, pelo Dia do Pedagogo, que é hoje, né? Então, assim, um grande abraço pela brilhante, magnífica pedagoga, professora, orientadora, supervisora que você é. Então, é a minha grande admiração pelo seu trabalho. Você realmente estar com você nesse momento aqui na plataforma, remotamente, é uma honra, de verdade, porque você é uma referência para nós que somos da área da educação. Ler você, estudar você, é muito importante. Você foi uma das pessoas, uma das minhas autoras que quando eu comecei realmente a estudar os princípios da psicopedagogia, da área da educação e da pedagogia, você e outras grandes autoras fizeram parte desse universo, né? Então, assim,
estar com você fazendo essa comemoração dos 50 anos da ABT, onde todos os, né, Cipriano Lucchesi, todas as pessoas importantíssimas que eu estudei, nossa, isso é muita emoção, é muita emoção. Então, eu só quero realmente agradecê-la por tudo. Então, não há necessidade disso, porque ela foi muito modesta. A Marta, ela vem toda já, tem toda a nossa estrutura, que vocês sabem, né? De especialista, de mestre que ela é, de escritora que ela é. Ela tem um trânsito, né? Por Portugal, pela Espanha, pela França. Foi a Marta que, inclusive, foi, acredito que ela, não sei se foi ela que indicou, mas, de repente, foi por uma coincidência, mas eu acho que tem o dedinho dela, que eu também comecei a colaborar no Brain Connection, que esse ano que passou agora fez o primeiro congresso França-Portugal, Brasil, o Brasil também, né, participou, e Espanha, e estavam lá, tecnologia, inclusão e coisa e tal. Então, há um fascínio nisso. Eu, lá, quando fui convidada para, primeiro fui para uma mesa, depois foram 2 palestras, e, entre as coisas, a primeira coisa que me chamou mais a atenção, eu disse, mas aí está a tecnologia. Lá no meu currículo, eles já tinham visto a ABT, porque a ABT está sempre, né? Eu sempre coloco o que eu tenho feito, como é que eu estive. Eu agradeço muito a professora Wanda Aragão, que foi a professora que me levou para a ABT, eu muito nova, recém-chegada de BH, e, de repente, ali estava a Marta, fui convidada a escrever um capítulo num livro dela também, que falava sobre essa questão, né, de como a gente aprende, as teorias de aprendizagem perpassando pela psicopedagogia. E, quando a gente abre as revistas da BT, o que nos chama mais atenção, viu, Marta, e me chamou muita atenção agora, quando professoras, doutoras, Temis e Lúcia Barbosa, que ficaram responsáveis, não é? E lá em Sergipe, o professor Ronaldo Linhares, que coordena a pós-graduação da Universidade de Tiradentes, nós devemos a ele um belíssimo número, né? Recém-saído do forno agora. Me chamou a atenção que um dos trabalhos que eles haviam pedido, nós trabalhamos, nos debruçamos, falava sobre a situação do algoritmo, a linguagem do algoritmo na aprendizagem. Eu falei, mas está tudo aí. E nós, num momento de crise. Então, agora, hashtag crise. Agora, hashtag pandemia. Agora, hashtag, porque agora nós chegamos, né? Agora chegamos aqui, acho que tem gente aí conosco, isso é muito bom, né? O que acontece? Quando a gente entra numa crise, a nossa crise tem esse nome, né? A nossa crise é a pandemia. Não podemos sorrir. Hoje mesmo a gente teve notícia que a cepa da Índia entrou pelo Maranhão. Então, isso é o mínimo que a gente soube hoje. Enfim, né? Mas a gente vê as festas de não sei quantos dias que acontecem aqui, não sei, enfim, nós vamos ter que tomar conhecimento de que a coisa é um pouco mais séria. Mas e nós, com cérebro, reparem bem, crise. Quando a crise se instala, né? Vamos falar quando ela se instalou, instaladinha, né? Quando ela se instalou na pandemia instalada, o corpo, nós, a sociedade, nós já estávamos aqui. Na época da gripe espanhola, o que aconteceu? Nós também estávamos. Eu lembro que minha mãe contava as coisas, né? Como é que eu podia imaginar que um dia ia haver uma coisa parecida? E a tecnologia, agora, ela também já estava fortíssima. Por isso que hoje, quando a professora Matemática, não foi ontem, nós estávamos batendo um papo aqui pelo Zoom, e ela falou, você sabe que eu mandava para o Brasil inteiro lá pelo Senac mesmo, né, Marta? Você falou? Oi. Pelo Senac,
a correspondência. E eu falei, e eu lá trabalhando com o doutor João, eu estava lá com as revistas mineiras, ano de 1995, descobrindo os caminhos de fazer um módulo, uma apostila. Estava eu lá no IPAI, nos meus primeiros passos. Alguma coisa estava fazendo com que... Eu também estava em crise. Eu tinha acabado de um distrato com as minhas sócias numa creche, né? O doutor João, não sei o que ele viu em mim, o doutor João me convidou e eu fui aprender muito mais tarde, quando eu também fui para o Senac Nacional e faço a minha primeira pós-graduação de educação à distância. Eu olhava para trás e falava, mas meu começo foi aqui, eu vim aqui amarrar, porque o que eu aprendi lá no IPAI foi demais, agora estou aqui amarrando. E quando eu chego à Universidade Federal do Ceará, e uma coisa me encantou, uma coisa que chamava educação híbrida. Eu falei, mas como é que vai funcionar? E eu não queria máquina, eu queria saber a relação, nós estamos chegando à Marta, a minha relação com quem estivesse do outro lado da máquina, fosse do jeito que fosse. Podia ser através de uma correspondência? Podia ser através de uma aula gravada, ainda não tinha isso. E era aqui a aprendizagem à distância, eu falo mais aprendizagem à distância, aqui é presencial, aí íamos nós. Tive a oportunidade na AVM Educacional, onde eu trabalhava nessa época, no presencial e no EAD, ou na aprendizagem à distância, um pouco. Eu percebi que aquilo que eu estava estudando lá, na Universidade Federal do Ceará, gente, nunca o Nordeste me encantou tanto, porque o Nordeste, a gente fica no eixo Rio-São Paulo, o Nordeste dá um show. E quando no ano passado, eu vi no ranking, eu falei, minha universidade está aqui, em 3º lugar no Brasil. Eu sou orgulhosíssima da UFC, sou orgulhosíssima. As pessoas que eu vejo, todas aí, quem foram meus orientadores lá, que são pessoas... Do dia para o próprio professor Ronaldo Linhares falava, Paulo Cisneros, sim, é nosso colega lá em Sergipe também. Meu orientador estava lá em Pernambuco, eu estava aqui no Rio, com hora marcada para falar com ele. Mas a pandemia instala a crise. Nós, né, a crise é a pandemia, desculpa, a crise é a pandemia. O que acontece conosco? Há um descompasso, e nós entramos num período de tristeza, ansiedade, de que mais? Eu até anotei para a gente poder não perder nenhum, de frustração. Tantas coisas nos abatem, mas o que é que vai acontecer com a gente? Será? Daremos conta? A gente tinha hábitos, todos muito bonitinhos. A nossa cabeça, o nosso cérebro tinha nos organizado. Nós sabíamos que íamos dar aula, que íamos para o mundo corporativo, que íamos para todo, de um jeito, né? Mas e agora? Houve isolamento e distanciamento, e os hábitos, etc. Então, será que foi só isso? É só essa questão de hábitos que mudam? Não são só hábitos. As coisas vão acontecer de alguma maneira que isso aí a gente vai ter que sobreviver. Então, novas habilidades serão descobertas. Os skills, né, serão descobertos. Né? Nós teremos novas possibilidades de fazer novas coisas. Se isso vai perdurar, e a gente sabe que vai, nós não seremos os mesmos depois. É claro que lá dentro está aquilo que a Marta, quando ela descobre, ela se tornou uma doutora. E que para nós, muitas vezes, é muito difícil. Eu custei muito a entender, tive extrema dificuldade de fazer, fui obrigada a fazer um curso de 15 meses, porque eu me sentia tão sem conhecimento, sofri tanto, mas aprendi. E escolhi que área que eu queria dentro daquilo também. Né? Mas é realmente fascinante. Então, a gente, quando vem essa descoberta, nós sabemos que existe a sobrevivência. E quem vai acolher essas coisas que eu tenho vontade de fazer, mas eu não sei o como? Então, eu vou dizer para vocês
que vocês vão ver há um post agora, que ele é muito pequeno, e eu vou ler para vocês, ele vai estar aí na tela. Esse post aí, ele diz o seguinte: eu não acho, olhem que todos nós aqui provavelmente estamos voltados para educação. Então, isso aqui tem um pouco a ver. Educação, lá no mundo corporativo, nunca o mundo corporativo se escolarizou tanto como agora. E nunca a dita escola se empresariou tanto quanto agora. Olhem só essa procura, né? Palavras do cidadão, que depois eu dou o nome. Eu não acho que as escolas físicas irão desaparecer, mas acredito que as pessoas estão acordando para a ideia de que ir para a escola, ou ir aprender em qualquer canto, no escritório, sei lá onde, né? Não significa se dirigir apenas para um espaço físico. Alguma coisa está conosco nisso. Marta, é isso que a gente quer saber. Como é que a gente sai de um, a gente sabe que vai mudar o jeito de chegar no outro, quem acolhe, quem dá as ordens, quem nos alerta, o quê? Como? Pois é, Mary, eu te ficava ouvindo assim você a noite inteira, que você é um bálsamo, meu Deus. Então, pois é, essa grande descoberta de que o nosso cérebro ele tem essa capacidade de maleabilidade, de modificabilidade, de adaptação, isso só praticamente a gente só reconhece isso agora, né? Então, quando a gente fala desse processo de adaptação, nós estamos vivendo exatamente essa adaptabilidade. E o que mais ela está nos trazendo a um novo olhar é a nossa relação emocional. Mas, por um lado, quando a gente está falando dessa emoção, nós estamos falando de uma reação emocional, física, orgânica, que a minha consciência, a tua consciência, a consciência humana, ela ainda precisa realmente desenvolver muito na estrutura das redes mentais, da parte frontal do cérebro, para que nós possamos realmente dialogar com esta emoção, que não está sendo fácil. Você imagina, a área da saúde, ela despontou com a ciência. Então, rapidamente se encontrou a vacina, né? Já está se encontrando a vacina para ter a vacina da pública, né, para todos. A própria tecnologia, ela aliou-se à ciência, né? Então, saúde à ciência, tecnologia à ciência. Então, nós estamos aqui, uma junto à outra, e o nosso grupo junto conosco, né? Exatamente devido à ciência, devido a essa experimentação. E aí a minha pergunta, e a escola? E a educação formal? E a pedagogia nessa construção do conhecimento? Nós temos muita teoria, muita competência, mas na hora que nós fomos cobrados para isso, Mary, que foi realmente a partir do dia 19 de março do ano passado, porque a gente falava dessa escola híbrida, dessa educação híbrida, mas, na verdade, a gente não precisava fazer. E agora o que está acontecendo? A gente tem uma escola presencial e, ao mesmo tempo, remota, né, para poder haver essa divisão, e esse educador, professor, ele tem que estar online, in time, just time, o tempo todo ali, nessa provocação dessa mudança comportamental que vai passar exatamente por essa estrutura encefálica, é tudo que está dentro da cabeça. Dentro desse encéfalo, especificamente, nós temos a estrutura MOR, Master, né, que é toda essa parte cognitiva, que é exatamente o nosso cérebro. Então, a gente pode imaginar que esse cérebro ele é uma estrutura orgânica, biológica, que nós temos numa construção do nosso encéfalo, especificamente, né? Nós temos 86 bilhões de neurônios no encéfalo inteiro, sendo que 16 bilhões de neurônios estão no cérebro e os 70 bilhões estão no cerebelo. Então, toda essa questão dessa modificabilidade, todo o desenvolvimento
se deu exatamente pelo avanço de uma grande necessidade do humano, Mary, né? Ou seja, a tecnologia ela vem exatamente promover a grande necessidade humana e que a gente precisa saber o que nós vamos fazer agora. Por quê? A tecnologia ela sempre entrou em nossas vidas, nós não vivemos sem ela, né? Mas agora ela entrou no universo da educação. Então, eu vou passar um slide aqui só para eu situar a minha organização de pensamento e por que da escolha do tema, né? Que foi a tecnologia e o acolhimento do cérebro cognitivo e emocional. Porque, na verdade, quando a gente fala dessa escola, por muito tempo essa escola ela ficou por tempos, né? Voltada somente para a estrutura cognitiva. E ela acaba realmente esquecendo a parte emocional. Então, deixa eu partilhar aqui o meu slide, contando que realmente a gente, né, o tempinho aqui para a gente fazer. Vamos ver se ele vai. Espera aí, só um instantinho. Deixa eu sair daqui de novo. Espera aí. Isso acontece. Só um minuto. Tranquilo. Uhum. Deixa eu voltar aqui de novo. Espera aí. Isso acontece. Vamos de novo. Está aqui. Está aqui. Então, vamos partilhar aqui. Eu diria, a professora Marta está aí procurando... Nós estamos vivendo isso, né? Nós estamos vivendo isso, né, Mary? Nós estamos vivendo isso. Então, hoje, nessa atualidade que a escola e a educação está vivenciando, planetária, nós não podemos mais entrarmos numa situação de impulso, de impulsividade emocional. A gente precisa realmente pensar que hoje essa tecnologia ela vem nos acolher como ela sempre nos acolheu. Então, o tema pensado para que pudéssemos realmente comemorar esses 50 anos da ABT foi, e pensado pela professora Mary Sue nesse convite, foi a tecnologia no acolhimento do cérebro cognitivo e emocional. O que é o processo cognitivo? É o pensamento, a elaboração de todas as funções superiores. Mas, como Henri Vallon nos fala, né, e nos convida a pensar, ele diz que só chega ao processo cognitivo, ou seja, a mente humana, quando se passa pelas emoções e pelo corpo. Então, eu gosto muito dessa imagem aqui. Eu sei que ela é uma imagem bastante batida, já conhecida, mas eu vejo que, como uma bióloga e uma bióloga evolucionista, né, eu não posso deixar de pensar que a filogênese, a ontogênese e todo o processo da adaptabilidade do humano no planeta Terra, né, quando ele descobre que ele fica em pé, né, que ele tem a oponência do polegar e que ele começa a desenvolver as suas habilidades motoras finas, quando ele começa a perceber, por meio do olhar do fogo, que ele pode colocar seus alimentos no fogo e que esse alimento ele tem uma quebra de proteína e que isso vai facilitar a digestão dele, o humano ele torna-se eminentemente um pensador, né? Então ele começa a agregar-se junto com outras pessoas nessa necessidade. Então, o que aliou a esse humano? A prospecção de uma inteligência cognitiva, as suas habilidades e a uma adaptação. Então, na Idade Média, o que o homem ele domina nas suas tecnologias, né? Suas tecnologias rudes? A tecnologia é algo que o nosso corpo é limitado a fazer, então aquilo que o teu corpo não faz, tenha certeza que o seu processo cognitivo do cérebro humano, ele vai fazer. Então, ele domina o uso dos elementos da água, do fogo, pau, ossos, né? Para quê? Na verdade, a princípio, para afugentar os seus medos, para poder realmente atacar. A nenhum momento foi usado exatamente em prol de uma habilidade social, mas sim para uma questão emocional. Mas ele garantiu a sobrevivência e a supremacia da espécie humana. Então, o humano ele começa a entender a importância a extensão do seu corpo, porque a tecnologia é a extensão do corpo. Aquilo que o nosso corpo não faz,
tenha certeza que o processo cognitivo ele realiza. Então, o cérebro ele passa a ser o instrumento, a ferramenta importantíssima biológica para o estudo não só de um processo da relação biológica, que tudo que se passa pelo aprender altera a estrutura biológica, o qual nós chamamos de plasticidade neuronal. Então, o nosso cérebro aprende o tempo inteiro. Então, existe uma modificabilidade, segundo Hauenfels, tem uma modificabilidade no cérebro, nessa biologia, novas células glias, elas vão se formando e vão formando sinapse, tá? E as estruturas da nossa mente também, elas se alteram. E aí, o humano, ele começa a pensar, e a gente precisa pensar que essa tecnologia, ela vem ao nosso favor. Nós vivemos essa questão aqui, né? Será que realmente a tecnologia ela será mesmo, ou ela é considerada desumana? Será que é uma desumanização que acontece? Pelo contrário, nós podemos estar em afastamento físico, mas o quanto nós aprendemos, quantas plasticidades aconteceram em nosso cérebro, quantas possibilidades nós, com esse afastamento, que a princípio é físico, não é social, Mary, porque nós continuamos socialmente juntos diante de uma tela. Né? Nós estamos fisicamente afastados. Então, a gente precisa pensar que a tecnologia ela vem acolher, ela acolhe, ela carinhosamente traz para nós a união. Né? E perguntas que a gente precisa realmente problematizar o tempo todo quando a gente está falando em tecnologia. Existe uma dependência tecnológica? Atualmente, sempre existiu. Desde que o humano descobre o fogo, desde que o homem ele começa a perceber que ele constrói ferramentas para as suas habilidades, ele começa realmente a ter uma dependência. A tecnologia digital, aí a gente tem uma tecnologia digital, tem roubado seu foco, né? O mundo digital está sobrepondo o seu mundo real. Qual o limite entre a necessidade e o exagero? Por que as pessoas estão sentindo-se angustiadas com o uso da tecnologia digital? Então, a gente está falando de uma tecnologia geral, né? Mas especificamente nesse universo que nós estamos dentro da área educacional, ele passa a ser o digital. Mas a caneta é uma tecnologia, o lápis é uma tecnologia, o livro é uma tecnologia, tudo é tecnologia. Então, por que essa questão, aversa em relação à digital? A questão é como nós vamos usar. Porque qualquer situação diante do nosso corpo que estimule áreas do nosso cérebro emocional, quer queira, quer não queira, ela vicia. Comer demais vicia, beber demais vicia, tudo vicia. Então, é uma pergunta que a gente realmente precisa reconhecer. E o Nikola Tesla, em 1926, ele diz assim: quando a tecnologia sem fio estiver perfeitamente aplicada, veremos e ouviremos uns aos outros tão perfeitamente como se estivéssemos face a face. E os instrumentos pelos quais seremos capazes de fazer isso poderão ser carregados no bolso das pessoas. Olha que incrível, né? Como é que nós poderíamos imaginar se nós estaríamos passando nesse período, atravessando uma pandemia, e uma tecnologia digital ela estaria aproximando pessoas num processo planetário. Né? Então, assim, é sim a tecnologia, é sim a esse acolhimento dessa tecnologia, mas a gente precisa realmente reconhecer que a tecnologia é um conhecimento, é um conjunto de conhecimentos, de princípios científicos e que se aplicam no planejamento, na construção, na utilização de um equipamento ou um determinado tipo de atividade. Vou contar uma coisa para você, professora Mary. Eu não consigo ficar sem o meu micro-ondas. Tá? O telefone, esse telefone aqui você um dia também teve, eu tive na minha casa, com certeza. Um relógio digital, eu não consigo. Nós somos do tempo do retroprojetor. Tá? Nós somos do tempo desse tipo aqui de telefone celular de tecla. Então, assim, viva a tecnologia. A questão é que nós trouxemos a tecnologia para o nosso cotidiano. É fácil? Não. Para poder fazer essa estreia, para eu estar aqui com você e estar no meu cotidiano dentro da minha sala de aula, eu preciso ter um autoconhecimento emocional muito grande. Mas, ao mesmo tempo, enquanto a gente está dominando essas ferramentas por meio dessas tecnologias, o nosso cérebro, e ainda bem que nós somos ávidos, nós estamos com essa prontidão de aprender, nossos neurônios são capazes de promover novas sinapses,
novas modificabilidades, e aí a gente pode dizer que nós não somos os mesmos e não seremos mais os mesmos. Não seremos. Por quê? O conhecimento e o poder e a tecnologia estão vinculados o tempo todo, dependendo da época e do tipo das relações. Nós somos do tempo do rádio, da televisão, era uma tecnologia, né? O livro é uma tecnologia, o jornal é uma tecnologia. Então, assim, o que realmente, quando a gente fala dessa emoção, e aí você falou uma questão da frustração muito intensa, e é uma verdade, porque existe uma resistência grande, grande, dentro da área educacional, e que você brilhantemente, no curso de coordenação, que você é coordenadora de tecnologia educacionais, tecnologia educacional, né, e que você fala, né, diante das tuas disciplinas, uma delas é a tecnologia das inteligências, brilhantemente você traz exatamente essa inteligência humana, a inteligência cognitiva, a favor desse processo, dessas emoções. Quer queira, quer não queira, a tecnologia, o aproximar de pegar um telefone celular para saber notícias, né? Abrir uma tela e eu ver você e conversar com você e você me acalentar, isso é um acolhimento. E que nós precisamos exatamente dessa tecnologia para isso. Então, a educação, o poder e a tecnologia, ela também é um mecanismo poderoso de articulação entre o poder, conhecimento da tecnologia, né? Porque essa criança, ela está inserida e ela é educada dentro de um universo, de uma cultura familiar, diante dos seus hábitos, atitudes, habilidades. Você falou em hábitos, né? Ou seja, nós tínhamos exatamente a questão do hábito, e quando a gente está falando em habituação, Mary, nós não estamos falando de uma parte cognitiva do cérebro, mas nós estamos falando de uma área do cérebro muito primitiva, chamada tronco encefálico. Aqui nós temos uma parte chamada de ponte, bulbo, e nós temos neurônios ali, são neurônios da habituação, na formação de um determinado neurotransmissor chamado dopamina. E a gente habitua, o hábito é exatamente, vamos dizer assim, quebrar o hábito diário, do cotidiano, é usar a nossa cognição a favor desse processo do hábito, que é construído de verdade nas memórias, tanto nas memórias, do tronco encefálico, quanto nas memórias emocionais, que é essa parte do nosso cérebro, né? E aí a gente diz assim, nessa evolução das tecnologias, sem dúvida, aquilo que o corpo humano não faz, a mente humana é capaz de fazer. É por isso que a tecnologia ela invade as nossas vidas, e invadiu as nossas vidas. Pode falar, mestre, pode falar. Nós temos aqui uma pessoa, não saia daí. Olha, estou encantada. O Paulo, eu não conheço, é o Paulo Roberto Batista Pinto, porque ele está indo com você e ele agora falou que a gente. É isso que o professor agora está entendendo, porque ele fica. Metodologias ativas, metodologias colaborativas, a gente não aguenta mais todo mundo dando curso disso. Ele fala em sensores ativados. Exatamente. Nós temos que ter todos os nossos sensores ativados. Exatamente. Até que vai ficar em cima disso agora também. Exatamente isso. Sensores ativados, por quê? Nós precisamos transformar o pensar, o sentir e agir, né? Então, essa questão dos sensores ativados, ele está relacionado aos nossos canais sensoriais, e eu vou chegar nele, tá? Então, nós temos essa tecnologia, que é esse estudo do processo, o equipamento, que é a ferramenta, e a técnica do como fazer, né? E, sem dúvida, a tecnologia ela também serve para informar e comunicar, por isso que ela acolhe. E aí a gente diz assim, nesse momento, e esse quadro é um quadro antigo, Mary, que a gente falava da abordagem VUCA nos ambientes, né? E nada mais importante do que a gente resgatar isso no momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, nós estamos na volatilidade, o professor Edgar Morin fala isso, nós estamos no mundo da incerteza, da complexidade, da ambiguidade do aqui e agora. Mas nós precisamos prevalecer os processos emocionais. Nós precisamos pensar que do outro lado da tela, do outro lado do teu celular, do outro lado das relações, tem um humano.
e que ele precisa ser preservado nas suas relações humanas, né? Nas suas emoções. E é exatamente aí que o cérebro ele entra. Por quê? Como é que nós aprendemos? Como é que essas informações elas permeiam o nosso corpo? Por meio dos canais sensoriais. Né? Por meio dos órgãos sensoriais, que são ricos do sistema nervoso periférico, rico em nervos. Nervos esses que são formados de prolongamentos axonais. Né? Então, eles passam como fio condutores das informações e eles chegam aonde? Exatamente na parte do meio do cérebro, na área do tálamo, que é responsável em receber as informações. E essas informações elas são ativadas. E é exatamente aí que a questão que o professor precisa reconhecer quais as metodologias ele pode ativar os canais sensoriais é o grande caminho de aprendizado que nós, educadores, professores, precisamos começar a pensar. Que não dá mais para a gente fazer aquela aula como nós fazíamos no ambiente físico. O ambiente é outro. E eu preciso, mais do que nunca, por meio sensorial, ativar os neurônios dessa área aqui a produzir dopamina, porque é a dopamina que embebece o nosso cérebro na relação dos encantamentos. Então, assim, por que esse encantamento ele precisa acontecer na escola infantil, no ensino fundamental 1, no 2, no ensino médio, na graduação, enfim? Porque exatamente o nosso cérebro, em termos de atenção, ele tem um recorte de atenção muito pequeno. E se o nosso material, a nossa entrega, não for uma entrega de motivação, simplesmente o nosso cérebro ele tem a tendência a desistir. E é exatamente aí que a gente precisa começar a pensar. Essas células neurais e as células glias, né? Então, essa imagem aqui mostrando um corte do cérebro, nessa parte que nos faz verdadeiramente humanos, chamado de córtex, né? Então, nós encontramos aqui muitos neurônios, muitas células glias, e que é exatamente nessa área que ocorre o que nós chamamos de plasticidade neuronal, por conta dessa modificabilidade sensorial das informações que permeiam o nosso corpo, tá? Então, sem dúvida, o humano, ele é formado por estímulos, ou seja, por informações e canais sensoriais, né? Esse canal sensorial, então, ele recebe informações elétricas que são convertidas em químicas, ou seja, em neurotransmissores, que vão exatamente organizar a parte psicológica e mental do humano. Então, olha como é que a tecnologia, tudo que o humano ele é capaz de executar, promove-se uma modificabilidade no nosso cérebro. E, sem dúvida, o que nós temos ainda? Por incrível que pareça, o nosso cérebro ele ainda continua analógico. Ele ainda continua analógico, com os seus 86 bilhões de neurônios no encéfalo, 16 bilhões no córtex e 70 bilhões no cerebelo, no mundo do algoritmo, no mundo digital, que o próprio homem, com a sua inteligência cognitiva, criou. Então, é muita informação para que esse tálamo, como diz, para que os neurônios do tálamo recebam as quantidades imensas de informações. Então, a gente está diante de uma tela, com o WhatsApp ligado, com o Facebook ligado, com controle de tudo ligado, né? E o nosso cérebro, ele só consegue prestar atenção a uma coisa de cada vez, porque a estrutura do córtex frontal, para prestarmos atenção, ele chega de uma maneira que a gente precisa estar sustentando a área do córtex frontal, tá? Então, é claro que essas informações elas vão ativar a área do sistema límbico, que é essa área emocional. Então, daí essa questão do acolhimento por meio da tecnologia, né? Então, esse acolhimento emocional. Então, primeiro vai passar pela emoção, vai ativar núcleos accumbens, e os núcleos accumbens, ele é a produção de um núcleo de dopamina, e essa produção dopaminérgica nos dá o favorecimento ao prazer. Então, é por isso que a gente fica numa rede social, a gente fica diante da tela, e quando a gente vê, passaram-se 3, 4, 5 horas, e tudo que é do mundo real ficou para trás, né? Então, cuidado.
O ambiente digital está alterando o nosso cérebro de forma inédita? Sim. As nossas emoções, as nossas atenções. Então, o que acontece? No momento em que a gente está preparando, por exemplo, um material, então, quando eu estava preparando o material para nosso encontro de hoje, né? Era meu WhatsApp que estava mostrando, era o Instagram que estava falando, era uma série de influências que, se eu não mantenho o meu foco, e o foco é processo cognitivo, né? Autocontrole diante disso, eu estaria respondendo tudo e não estaria pronta para às 19 horas nós começarmos. Então, estava sendo preparado, mas sempre tem aquela coisinha no final que a gente gosta sempre de incluir, tirar. E é isso, né? Então, a tecnologia ela vem como meio, não como fim. Então, sem dúvida, não adianta proibir as crianças e o adolescente de usar os games e as redes sociais. A gente precisa oferecer um mundo tridimensional para eles se interessarem, né? Então, o que nós chamamos da tecnologia ampliada. Sabemos que a internet ela pode afetar o nosso cérebro. Eu digo que viver afeta o cérebro. Então, especificamente, não vamos apenas culpar esta tecnologia, mas é como nós usamos essa tecnologia. E aí, uma coisa interessante, só mais uma olhadinha, como a gente chama, né? Existe um limite de tempo seguro para navegar a internet? Esse time é seu, é nosso, e que a gente realmente precisa pensar e, na verdade, organizar quanto tempo você pode se doar para mais uma olhadinha que a gente faz. Então, chegando já à minha organização final por meio dos slides, né? O que a gente precisa? Usar com moderação. Então, existe o risco de se criar estereótipos físicos e modelos comportamentais, sem dúvida nenhuma, apartados a uma realidade, mas o que é importante, e que a professora Mary falou muito detalhadamente, é ressignificar esse aprendizado, sem dúvida, Mary. Né? É sim a tecnologia. Não dá mais para a gente voltar àquela escola que nós tínhamos no final, no início de 2020. E tem uma palavra que eu fico muito preocupada, que é a tal da retomada. Retomada na sala de aula. Menina, me dá uma ideia assim, de um bando de aves chegando e sentando novamente. E eu vivenciei semana passada com um estudante de 11 anos que ele abriu o telefone celular dele, né, o digital, na sala de aula, porque ele ia pesquisar alguma coisa ali no Google de uma dúvida que ele tinha e ele queria perguntar à professora. A professora mandou ele guardar o telefone, Mary. E na medida que ele mandou guardar o telefone, ele disse, mas por que eu tenho que guardar meu telefone hoje? Se eu usei o 2020 todinho o meu instrumento, a minha ferramenta. Então, é isso que a gente realmente precisa pensar. Então, assim, fechando mesmo, né? Para melhorar o nosso desempenho cognitivo, físico e emocional, nós precisamos, além dos processos da tecnologia digital, nós precisamos também colocar o nosso corpo para trabalhar. Então, o Instituto Health dos Estados Unidos, o Talk Books Cognitive Function Battery, que avalia o desempenho motor, sensorial e emocional, publicou um artigo que aponta uma fórmula que ajuda à melhoria da qualidade do desempenho humano. A fórmula é o seguinte: -2, mais 9, mais 3 igual a 10. Então, é sim a tecnologia, mas vamos lembrar que o corpo é uma tecnologia e que a gente precisa ativar músculo, né? Porque à medida que a gente ativa músculo, nós eliminamos um hormônio chamado irisina, que aumenta a nossa capacidade cognitiva no processo da formação do neurotransmissor chamado acetilcolina. Então, a gente precisa trabalhar esse corpo. Então, menos 2 horas de tela recreacional ao dia, como games, internets e mídias, mais 9 horas de sono, porque eu sei que aqui, provavelmente, dentro do nosso universo, tem pessoas que dormem muito pouco e que 2 horas da manhã tá postando coisa lá no grupinho da gente, no meu grupo, a gente conversando, e sabe bem, diz assim, Marta, eu já sei que você está dormindo. E tô mesmo, porque eu preciso criar o meu ambiente para a produção de melatonina, senão, nas 7 horas da manhã eu não consigo pensar e nem ter memória. Então, 9 horas de sono noturno para a pineal produzir melatonina
e pelo menos 3 dias de atividade de caminhada. Segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado. Ou seja, -2 mais 9 mais 3 igual a 10. Tá? Então, deixa eu descompartilhar agora a minha tela. Algumas informações importantes aqui. E é isso. Então, olha, eu não sei o grupo. Só me aconteceu uma coisa muito interessante. Eu não sei o que eu fiz, que o meu som voltou de uma maneira terrível. Então, eu preciso de ver aqui. Não sei se o nosso metteur en scène, o nosso diretor de cena, me ajuda colocando aqui na minha lateral, porque há coisas muito interessantes. A professora Denise... ela está aqui. As pessoas que estão acompanhando, eu não sei, Marta, se você puder me ajudar daí, eu não posso ligar. O meu som não vai embora de maneira alguma. O Paulo Roberto, Mas isso foi nosso, tá? O Paulo Roberto foi seu student. Foi meu orientador. Da Tijuca, exatamente. Mas Marta, é um gênio esse rapaz. Algo para perguntar. Gente, podem colocar aí o que vocês quiserem saber. Olhem só. A questão da produtividade. O que assusta, talvez, a pessoa que está aguardando? Flexibiliza, não, agora sim, abre sala, fecha sala. Eu acompanho minhas coordenadoras amigas do município, mesmo do estado, professores, e eles ficam, mas como é que a gente vai dar conta? Porque nós já temos os problemas socioeconômicos, não vamos nem pensar neles agora, porque hoje não podemos ficar longe deles, eles existem. Mas esse agora do professor, que vai o quê? Ter a certeza que minha produtividade vai ser a mesma? Vai, porque ele está passando, queira ou não queira, por um momento realmente de ajustes. E a sobrevivência do cérebro é muito grande. Eu imagino o cérebro assim, gente, o ano passado, a gente teve aquele fogaréu, aquela coisa horrível lá no Mato Grosso. Quando eu lembro daquela novela maravilhosa que passou, foi das poucas novelas que eu assisti, que era lá no Pantanal. Aquilo era uma coisa, gente, aquilo um santuário, um santuário. Eu via a morte daquela quantidade de jacarés, quantidade de onças. Que coisa, aquela onça que chegou já não tinha as patas. Outro dia vi a volta, era um onço, né? A volta da onça macho. Que coisa maravilhosa! Ali na selva, eu falei para os animais que estavam lá, mas, recentemente, passados 6 meses só, eu vi fotos e cenas num vídeo de como a Terra mandou o recado de sobrevivência. Gente, o cérebro não deixa nada morrer aí dentro. Ele vai mandar a resposta. Sim ou não, Marta? Sim, e manda sim, porque nós somos parte do todo e o todo é essa parte. Então, a gente tem o macrocosmo e o microcosmo. Todas as estruturas celulares que fazem parte do nosso corpo estão no nosso planeta. Né? E o que liga essa conexão entre o universo e o corpo é o cérebro. Especificamente ao nosso cérebro, porque daí o nome, Sistema Nervoso Central. Então, ele tem uma comunicação com o meio externo e o meio interno do corpo por meio de uma área chamada de hipotálamo. Está no hipotálamo. Deixa eu pegar ele aqui de novo. Está exatamente aqui, no hipotálamo. Então, a gente tem o tálamo, que recebe as informações, e o hipotálamo, que ajusta essas informações por meio da homeostase. Né? Então, nós somos parte do todo e o todo nessa complexidade do planeta. Então, está chamando, a coisa está sendo chamada de verdade, né? E o humano precisa acordar. Então, a gente sabe que dentro dessa pedagogia, a eutagogia, ela faz parte desse cérebro que aprende. O cérebro é curioso. O cérebro, ele é curioso. Ele descobre,
né? Então, essa questão Nós dessa todos vamos. heurística, né? dessa pedagogia heurística, todos nós descobrimos. A questão é que chega um momento que somos colocados à prova de não criar mais. Isso é muito sério. Isso é muito sério, né? A questão de não haver a criatividade, de não poder criar. E o cérebro é criativo, ele é inventivo o tempo inteiro. Olha aí a tecnologia nos mostrando isso. Marta, e eu então continuaria dizendo o seguinte, e, aliás, eu vou perguntar ao Daniel. Daniel, sabiamente, é o nosso metteur en scène, ele é o nosso diretor. E eu tinha trazido de curiosidade um pequeno post que agora mesmo eu vou pedir para ele colocar, porque eu vou contar um segredinho de quem que já estava naquele ano. Vou mostrar para vocês a capa dos 25 anos da ABT. Mostra para a gente, Daniel. Está pequeno, mas ele aumenta ou não, Daniel? Ele vai para a tela grande? Vai. Vai. Mas dá para ver. Dá para ver. Maravilhoso. Não, ele foi sábio. Ele disse, Marisu, eu não vou te dizendo que eu posso deixar isso de lado. Vai haver um momento que eu te conheço. Você vai descobrir um momento. Gente, essa foi a capa de um folder que todo mundo, nos 25 anos da ABT, foi em novembro de 1996. A ABT foi, né, ela nasce em 14 de julho de 1971, mas é claro, né, quando a gente faz festas, e a nossa também, vocês vão receber convite e vocês vão saber de tudo, porque nós vamos continuar aí com as nossas comemorações. Provavelmente está na mão do grupo do Instituto Federal Sul de Minas, Campus Muzambinho, que, gente, só passeando por ali no sul de Minas, se forem a São Paulo, atravessem a fronteira. É uma coisa assim, é primeiro mundo, é uma coisa incrível, e eu imagino que todos ali têm educação, tecnologia, cérebro, emoção. Vocês não imaginam, no nosso primeiro webinar, na nossa roda de conversa, e teremos mais rodas de conversa, os convites chegarão para vocês também. Havia a doutora Mariana, que uma psicóloga, quando ela começou a falar, ela levou para o lado dos nossos sentimentos em relação a esse período dessas nossas vivências. Eu imagino o que não virá desse grupo, doutor Cláudio Mir e outras pessoas, eu não conheço todos tão bem, doutor Marcelo Rosas, que mandou uma linda um cartãozinho para mim, virtual, dizendo, Mério, estou em aula de anatomia, zootecnia, algo assim bem mais próximo da Marta. Então, não poderei estar, mas vai ficar gravado. Então, neste ano aqui, né, obrigada, viu, Daniel? Mostrei para eles. Entre as pessoas estava, por que eu estou contando isso para vocês e quis mostrar? O professor Roberto Salvador. Provavelmente alguém aí, ou no YouTube, ou em antiga TVE, ou em TV Brasil, ou em TV Cultura, já ouviu falar de Roberto Salvador. Foi presidente da ABT várias vezes. Mas qual era o outro lado? E qual é o outro lado de Roberto Salvador? Hoje, um homem muito jovem, de 80 anos, basta vocês entrarem no YouTube em post, né, sobre a história do rádio, que vocês vão ter um material incrível. Então, quando a Marta fala das invenções, as coisas, nós não vamos reinventar roda nenhuma, Marta. Mas nós vamos o quê? Primeiro, nós estamos no nosso processo de evolução, vai. Né? Então, o que acontece? Uma coisa que ficou sumida há muito tempo foi o podcast. De 3 anos para cá,
vocês não têm uma emissora que não apresente seus podcasts. Podcast é ótimo. Podcast está na crista da onda. Não tem outra maneira de eu explicar. Vai muito bem, obrigado. Sumiu, foi dado com imagina, ninguém mais vai ficar só escutando. O quê? Gente, eu fui ao lançamento de um livro, marido de uma amiga, né? Foi a tese de doutorado dele, aquilo virou um livro sobre podcast, foi incrível. Roberto Salvador, do alto dos seus 80 anos, está lá no canal dele sobre a história do rádio, e ele tem podcasts ótimos também. Então, eu apenas estou mostrando para vocês. Então, nós, seja o mundo escola, seja o mundo família, seja o mundo corporativo, nós estaremos nesse processo. Eu estou vendo assim, Marta, porque as coisas nós não podemos perder. E outra coisa, nós também não podemos deixar de acompanhar. Porque eu sei que todo mundo aqui, agora eu não estou podendo ver. Por mais, né, que a nossa emoção ela transcenda o nosso corpo, né? Porque é uma emoção quando tem algo novo, emoção difícil, né? Então a tendência, olha aqui, eu tenho um cérebro que eu adoro, Mary. Olha só, ainda sou do tempo dessa tecnologia aqui, tá? Então, assim, esse cérebro, exatamente quando eu tenho esse autocontrole na área frontal, por quê? Ele precisa exatamente compor esse controle emocional. E nós transformamos isso em sentimentos que podem ser sentimentos bons ou sentimentos ruins. O que está sendo feito hoje é que a tecnologia digital e a tecnologia no geral é vilã. E ela não é vilã. Essa semana, você me acolheu, né? Emocionalmente. Você me deu acolhida por meio de uma ferramenta. Você me ouviu, eu te ouvi. É isso. Saudade de mãe. Pega telefone, pega um celular, né? Ou seja, então ela não é vilã. Então, por que essa resistência na escola? Por que tem que continuar? Então, se a gente está pensando nesse cérebro que é curioso, que é esse cérebro multissensorial, então, assim, como é que nós vamos selecionar que tipo de metodologia se trabalhar, porque está tanta entrega de tanta informação, é metodologia disso, metodologia daquilo? Não, a questão é digital. Perfeitamente. E isso tem uma relação, e é uma relação emocional de acolhida deste professor com esse estudante, desse estudante com o professor e a família, que quer queira, quer não queira, essa família está presente. Que também usa tecnologia, né? Todos. A questão é o vício que a gente acaba realmente... E é uma pena. É uma pena. Exato. Mas da mesma maneira como se tem o vício de comer demais, de beber demais, é vício. É o uso errado, porque a alimentação não é para ter um equilíbrio. O hipotálamo, ele já fala isso para nós, é um equilíbrio, porque no excesso ele vai provocar um desequilíbrio. Então, ele vai deixar de fazer a sua função autônoma do sistema nervoso autônomo, controlando o simpático e parasimpático, e vai realmente, vamos dizer assim, desgringolar a nossa saúde, provocando patologias. E é isso. Então, o uso desta ferramenta, ela precisa ser usada consciente, por isso o autocontrole, funções executivas do cérebro. Claro. As funções executivas. O que nos trouxe aqui hoje. E então, Marta, eu agora, porque eu estou sem poder olhar o meu aqui, porque deixa eu ver aqui. Veja se há alguma coisa que a gente ainda pode, para não... Onde nós paramos, quando o Paulo Roberto ele fala da Second Life. Isso é muito sério, né, Paulo? A questão da Second Life. E a gente sabe que por meio das telas, a gente sabe que existe aí um controle. Eu costumo dizer muito seriamente que, às vezes, os pais não permitem que seus filhos possam ir à padaria para comprar o pão, né, da tarde, do lanche, para não atravessar a rua ou não ser roubado. E deixa os seus filhos com uma tela aberta de uma internet.
não é verdade? Sem um controle. Isso, para mim, é uma grande estrada que precisa ter um controle. O cérebro ainda da criança e do jovem, ele ainda não tem toda essa formação da complexidade neural, né? Dessas estruturas desses neurônios especializados, e ele ainda não tem a noção desse autocontrole. Então, ele não sabe ainda nesse favor do julgamento se aquela tela está certa, se não está certa, se pode falar, se não pode falar, e ele não tem ainda a noção desse valor, né? Então, a questão da Second Life é extremamente séria, que não é só, de repente, para a criança e nem para o adolescente, mas muitos adultos também Não, cometem isso, né? os adultos também estão nisso. Então, por isso, Mary, que eu acredito que a questão do mau uso da tecnologia e das tecnologias é que está realmente fazendo essa resistência na área educacional. Muito grande. Porque as pessoas chegam a fazer propostas assim, olha, você trabalha numa instituição, tem um curso sobre educação? Tem. Mas eu preciso de um que seja muito pequeno, porque as pessoas não querem muito longo, elas só querem saber o que é. Não, o momento não é mais só de saber o que é, porque isso é profundíssimo. Exatamente. E se a gente volta lá, em 1980, havia um moço que se chamava Marshall McLuhan. Ele foi o pai da comunicação. Ele era visionário, ele era o quê? Um canadense, esse homem extraordinário. O É Proibido Proibir, que o Caetano cantou, tinha a ver com ele, mas ninguém entendia, nem conseguia decodificar que era aquilo, é proibido proibir. Mas McLuhan disse o seguinte, no ido dos 1980, haverá um dia em que uma banca de jornal ela terá tanto material, serão tantas as possibilidades que ela vai ser mais importante quase que uma biblioteca. E ele ainda continuou dizendo mais. E haverá também um momento em que nós todos estaremos conectados. E a palavra é conectividade. Nós aqui estamos conectados. Eu agora, Mary, eu estou usando clicado. Nós estamos clicado. Né? Mary, a clica aí. Vai levar à possibilidade de nós nos clicarmos. É isso aí. Né? Olhem só, e isso que é o agora. Gente, nós chegamos em 2012. Vocês desculpem ter passado um pouco. Eu não sei como... Tem uma contribuição aqui da nossa querida professora Denise Moura, como tantos outros aqui, e ela diz assim, em tempos de pandemia, somos cérebros ávidos por novos saberes, novas tecnologias e práticas acolhedoras que nos motivem a recomeçar. E é essa dupla maravilhosa de mestras que iluminarão os nossos caminhos. E ela disse que ela acabou ficando mais... ela botou aqui uma questão da melatonina, da produção da melatonina, que ela ficou mais animada de dormir mais cedo para conseguir 9 horas de sono. Ouviu, professora Mary? Eu ouvi. Eu vesti a carapuça. Vesti. E assim, Juliana Socotato aqui também falando de só coisas boas. O Paulo, a Cleide Lima. Olha só, Laurinda Maia... Laurinda, muito querida, Laurinda é irmã de fé. Tem a Carla Brandão, que escutá-las é demais, é bom demais. A Camila, muito bom compartilhar com tanto conhecimento novamente minhas ex-professoras da AVM. E isso. Eduardo Pereira, que coisa linda, gente. Foi meu aluno, Eduardo Pereira, meu grande acadêmico, tá? Inteligente demais. É isso, Mary. Eu acho que tem aqui um pessoal. Perguntas não tem, só tem aqui. Mas é porque vai todo mundo pensando, vai saber que tem que dormir mais cedo, não vai ter medo de enfrentar essas mudanças. Ficaremos híbridas, com certeza. E não vai ser por causa da pandemia, porque vocês hoje tiveram o quê? Já uma visão de como é que este cérebro vai trabalhar, pois não?
Mary, Claudiomir Silva Santos, boa noite. Instituto Federal Sul de Minas, Campus Muzambinho. Ele está aqui na sala. Olha, Campus Muzambinho está na Claudiomir, sala. é uma honra. Doutor Claudiomir, Marco, olha, na área de meio ambiente, e é um homem jovem, mas muito interessante, muito participante. Foi dele o webinar, a roda de conversa, que foi uma coisa assim incrível. A gente saiu de lá assim. A primeira, a estreia foi com o doutor Claudiomir. Claudiomir, olha, que prazer saber que você esteve aí, viu? Muito, muito bom, uma surpresa muito grande mesmo. Um prazer tê-lo e saber que vamos lutar aí na ABT, né, Claudiomir? Muito bom. Gente, eu agradeci a Marta, não sei com que palavras, só quero dizer a ela que eu fiquei assim, foi muito bom. A Marta é isso, essa simplicidade, e vocês sabem que ela é do tamanho do mundo, né? É uma pessoa de uma disponibilidade, né? Eu tive o prazer de, como falei para vocês, escrevi num dos livros da Marta. Aliás, é um livro que dá um ibope. Que cérebro é esse que chegou à escola? É lindo. Chama-se Que Cérebro é esse que chegou à escola? O meu capítulo é o 7. Tem gente que fala, mas professor, não pode colocar para a gente só o capítulo. Não, tem que ler o livro todo. É isso, não, né? Mas vamos disponibilizar, vamos falar com a nossa editora W. Cabra disponibilizar, com certeza. Marta, meus respeitos, foi uma honra. Em nome da ABT, em nome das vice-presidentes da ABT, a professora Lúcia Barbosa, a professora Miriam Grinspoon, Mary Su, que aqui está com você. Nós temos também uma colaboradora para assuntos normalmente voltados para áreas de contatos, e principalmente com outros campi, que é a professora Helena Riboli, o doutor Claudiomir, que está aí conosco, todos esses nossos colegas. Vocês desculpem, porque eu, de repente, tive esse problema aqui do som, não podia mais ligar, um ataque no celular deu. Mas gostaria de dizer que vocês entrando lá no Face, no Instagram, nós temos atualmente a página, temos vocês botando ABT, vocês chegam numa página. Vocês chegarão ao site, o site ele vai passar agora por uma remodelação, porque, considerando os seus 50 aninhos, ele não tem 50 anos, mas talvez uns 20 ele já tenha. E é nosso plano agora revigorá-lo, remodelá-lo, e ele realmente virá com a corda toda. Vocês terão sempre notícias nossas, e nós esperamos também a revista. Né? Eu estou sem é uma pena eu não ter aqui o endereço da revista, mas isso, de alguma maneira, eu vou fazer chegar a vocês. Vocês podem ter a certeza que eu vou conseguir fazer isso. Eu vou, pela relação dos nomes, eu vou conseguir. Um abraço no coração de cada um que esteve aqui conosco, né, Marta? Para você, quero dizer que realmente foi uma honra, BT. Orgulho para a BT que você tenha podido vir, né? Que você tem realmente muitas outras coisas, muitas ocupações, outros trabalhos. Comemoração. No momento que você me convidou, confesso para você, me tremeu as pernas, tá? A emoção me dominou, tá? Imagina. De verdade. E o importante é que vocês nos acompanhem, porque a ABT, ela, com certeza, ela terá muitas e muitas novidades para trazer. Nada que está sendo reinventado, não é nisso. É de troca e de possibilidades de coisas que vocês podem fazer. Para vocês, um abraço. Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada.